Bom dia, senhoras e senhores, aqui é Márcio Estado Costa do Giro da Notícia RS. Estamos aqui no Hotel Sheraton em Porto Alegre, onde vamos ter aqui, além de um café da manhã especial, depois vamos ter uma pequena coletiva de imprensa com o General Zucco, o deputado Marcel Van Hatten e o vice-presidente do Brasil, o senhor General Mourão. Deputado Luciano Zucco, deputado eleito pelo PSL para a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, deputado. Deputado Marcel Van Hatten, eleito pelo Partido Novo, deputado federal mais votado do Rio Grande do Sul. Parabéns. Quero agradecer também a presença do ministro Osmar Terra, nosso parceiro, amigo. Muito obrigada pela presença. Dr. Jorge Gerdau, nosso inspirador, né, Dr. Jorge, nosso aluno, que sempre apoia. Muito obrigada pela sua presença. E quero, em nome dos nossos patrocinadores, Grupo Carrefour Brasil, Safe Web, EGR, FM Logistic, empresas que, assim como nós, são comprometidas com o desenvolvimento desse país, empresas protagonistas na construção de um novo país. Muito obrigada por estarem conosco ao longo desse ano, por acreditarem no nosso projeto e principalmente por acreditarem no Brasil. Obrigada pela presença de vocês e pelo apoio. Eu quero então abrir o nosso evento de... Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia a todos. Utiliza o microfone que ela utilizou agora. Vou aproveitar essa baixa aqui. Bom dia a todos. Estou acostumado a falar em forma com tantos militares, então acredito que até o microfone é um luxo. Ainda como tenente-coronel, né, estou na ativa, estou aprendendo um pouco essa parte de etiqueta, porque a minha farda está dentro do meu coração. Sangue verde oliva, Marcel. Tenho aqui grande orgulho de estar neste evento, olhando nas mesas amigos. Quero agradecer a CARI, a revista Voto, pela oportunidade. Quero agradecer também a presença das autoridades, do Desembargador Thompson, nosso empresário Gerdau, meu amigo Marcel, com quem eu aprendo, meu líder militar, General Mourão. O General Mourão hoje me elogiou da gravata, porque a última vez eu usei uma gravata, tentei melhorar um pouco, mas não fui muito feliz hoje. Eu recebi um elogio dele, estou um pouco mais tranquilo. Quando a gente coloca um verde oliva, fica mais fácil. Bem, como eu ainda estou, geralmente eu me pronunciava em ordem de operações, ordem à patrulha, os eventos de garantia da lei da ordem, em operações no Rio de Janeiro ou em Brasília, geralmente os militares estavam ali atentos e não tinha muitos protocolos, as preocupações. Mas como após as minhas palavras estão ouvindo o General Mourão, Marcel Van Hatten e o desembargador, eu falei, não posso errar, deixa eu fazer meu papiro, e pelo menos a gente não arrisca. Eu acredito que pela primeira vez em nossa história teremos a oportunidade de experimentar um governo genuinamente liberal na economia e conservador nos usos e costumes, sem que isso represente um retrocesso nas políticas sociais
tampouco uma invasão nas liberdades individuais. Precisamos correr quanto tempo para recuperar o terreno perdido nesses últimos 16 anos. Com um detalhe importantíssimo: não temos o direito de errar. De improviso em improviso, de equívocos em equívocos, chegamos numa situação crítica em termos de indicadores fiscais e econômicos. O gasto público precisa ser contido e racionalizado. Para isso, precisamos fazer uma ampla reforma do Estado, tornar a máquina mais eficiente e desburocratizada e, obviamente, menos suscetível à corrupção. A degradação moral e ética dos agentes públicos atingiu níveis alarmantes, elevando a corrupção ao posto de inimigo público número 1 do nosso Brasil. A Operação Lava Jato funcionou como um freio de arrumação e despertou um sentimento de mudança na sociedade brasileira, refletida de forma inconteste nas urnas. Essa mesa, aqui à minha frente, é uma prova disso. Quem poderia imaginar militares, juízes, delegados, que pudessem fazer parte hoje do novo governo, ajudando na renovação deste movimento? É um sopro de esperança que motiva a todos nós. Durante a campanha eleitoral, o então candidato Jair Bolsonaro se referia a Paulo Guedes como seu poço Ipiranga na economia. Agora, já eleito, vemos que temos vários poços Ipiranga junto com Guedes. Roberto Campos Neto para o Banco Central, Roberto Castelo Branco na Petrobras, Joaquim Levy no BNDES, entre outros economistas de renome e excelência. O primeiro semestre de 2019 será o nosso novo divisor de águas. Há um consenso no meio empresarial de que o governo eleito precisa se concentrar na aprovação da reforma da Previdência, já que 13% do PIB é gasto com o sistema previdenciário nacional. Se o Congresso Nacional não conseguir aprovar novas regras, a crise econômica volta com tudo. No sentido contrário, havendo sucesso na aprovação das medidas, a expectativa do mercado é para um crescimento de até 4% em 19 e 20. Nesse interim, aqui no meu Rio Grande, questões como a prorrogação do ICMS, adesão ao regime de recuperação fiscal, o aumento automático dos salários e medidas necessárias para combater a nossa triste insegurança pública devem ser debatidos de forma responsável, não só pelo Legislativo, mas Judiciário e Executivo. Outro gargalo que precisa ser superado, quase de forma imediata, é a abertura da economia, como forma de aumentar a competitividade no nosso mercado interno. Obviamente que essa abertura deve vir acompanhada da criação de um novo ambiente de negócios, o enfrentamento definitivo do custo no Brasil. O nosso exportador precisa colocar os produtos no mercado internacional e o nosso produtor competir com os produtos importados. Já superamos algumas etapas nesse processo, como mudanças na legislação trabalhista, envolvendo também a questão da terceirização. Mas tem muitos entraves que ainda precisam ser superados, como a questão da burocracia na abertura de empresas ou na exportação de produtos, aspectos tributários, a infraestrutura precária e o corporativismo sindical. Em síntese, acho que temos enormes desafios pela frente e pouquíssimo tempo para acertar a mão na economia, retomando a credibilidade externa e atraindo novos investimentos. A geração de empregos dá sinais de melhora, mas ainda temos um grande contingente de desempregados. E a população deu um claro recado nas urnas, Marçal, onde a palavra renovação nunca foi tão levada a sério. Para quem chega agora na política, como eu e tantos outros, a responsabilidade vem em dobro. Primeiro, porque precisamos dar respostas aos anseios da população por melhores serviços nas áreas sensíveis, segurança, saúde, educação. Em segundo lugar, temos que realmente mostrar que nossas práticas são outras, sem fisiologismo, sem clientelismo, com transparência total dos mandatos. Precisamos dar exemplo para os eleitores que apostaram em nosso projeto e devemos estimular as pessoas comuns a participar deste momento histórico. A renovação não termina comigo, pelo contrário, está apenas começando. Daqui a 2 anos, eu quero ver surgir um novo deputado Marcel, um novo deputado Zuco,
mas na esfera da vereança, das prefeituras. Nós temos que ser os agentes dessa transformação, porque a política tradicional e as engrenagens desse sistema corrupto e corruptor ainda estão vivas, apenas sofreram a primeira grande derrota. Se não fizermos coisas certas, com certeza eles voltarão. Quero agradecer a oportunidade de dividir o palco com 3 personalidades que respeito e admiro muito, que são o deputado Marcelo Conrado, meu amigo, o desembargador federal Thomson Flores, e em especial ao meu exemplo de cidadão, militar e líder, que é o nosso vice-presidente eleito, general Hamilton Mourão. Por fim, quero deixar a mensagem de que nada dura para sempre, e os momentos difíceis também chegarão ao fim. A chuva cai, mas chega o dia em que ela para e o sol retorna. E assim, acredito que será na nossa linda nação. Dias melhores vão chegar, que devemos manter a esperança, a persistência e nunca desistir de lutar por um Brasil melhor. O verdadeiro soldado não combate porque odeia o que está à frente dele, mas porque ama o que está atrás dele. Assim, devemos não provar que somos melhores que governos anteriores, e sim porque amamos nossas crianças, nossas riquezas naturais, nossa educação, nosso Brasil. Os amigos, vamos acreditar na nossa nação. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Minha melhor continência. Vamos chamar agora a estrela do evento. Várias estrelas, né, general? Vamos chamar agora, então, nosso líder militar, nosso vice-presidente da República, general Hamilton Mourão. Desembargador Thomson Flores, senhores deputados federais Osmar Terra, Marcelo Conrado, deputado Zuco, hein? Meu Deus do céu. Senhoras e senhores, meus companheiros, juntos tivemos aí no Exército durante muito tempo. Estava olhando aqui a nossa paisagem na zona norte aí de Porto Alegre e divisando ao fundo, não o estado do Grêmio, viu, Rodrigo? Presta atenção. Mas bem ao fundo lá o Morro de Sapucaia. Aí por que eu estou falando do Morro de Sapucaia? Eu era tenente, jovem, servindo do 16 GAC em São Leopoldo, e aquela área era uma área que nós fazíamos muitos exercícios. E foi 40 anos atrás. Jamais imaginei que estaria nessa posição. Jamais imaginei que 2 capitães da década de 80 chegariam a presidente e vice-presidente da República. É uma grande responsabilidade. E dessa forma, o presidente Bolsonaro vem se conduzindo, buscando nesse processo inicial de composição do nosso governo, fazer uma seleção extremamente judiciosa de tudo que tem que ser feito e das pessoas que vão nos acompanhar nesse momento. Não é uma tarefa fácil, como as senhoras e os senhores podem compreender. As pressões são enormes, tanto as internas como as externas, mas podem ter certeza que o presidente vem se balizando exatamente por aquilo que foi o nosso discurso ao longo da campanha, de buscar ter nos ministérios, nas empresas estatais que ainda estão em vigor, nas agências reguladoras, aquelas pessoas, independente de civis ou militares, homens, mulheres, que sejam os mais competentes e capazes para levar adiante os nossos objetivos. Nós vivemos nesse momento marcante na história do mundo, um momento de transição, onde ninguém tem dúvida de que a democracia liberal é o grande sistema capaz de levar as nações ao progresso. A democracia liberal enfrenta os desafios
que ocorrem nesse momento, desafios esses, fruto das democracias de massas como a nossa, mais de 200 milhões de habitantes, com suas demandas sociais, com suas necessidades. Então, nós temos que buscar solucionar tudo aquilo que nos aflige. O tempo não é longo e decisões importantes terão que ser tomadas nesse processo. E o que é que nós estamos buscando exatamente? Uma nova forma de governar. Um governo que seja realmente transparente. Ao longo aí dos últimos tempos se usou muito a expressão republicana para se referir aos atos que ocorreram. Mas todos nós temos a absoluta convicção que a grande maioria desses atos foram nada republicanos. Desvios de toda ordem, incompetência, uma péssima gestão, nos levaram a uma situação difícil, uma situação onde o Estado brasileiro não consegue mais pagar suas contas. E aí surge o nosso primeiro grande objetivo estratégico, de reequilibrar as contas e, a partir daí, o Estado realmente ter condições de fazer o seu papel como Estado moderno, de indutor do crescimento. Ou seja, nós temos falado de uma forma simples isso. Temos que fornecer a ordem para que cada um das senhoras e senhores tenham o progresso. Porque uma vez dada a ordem, ou seja, dadas as condições, compete ao indivíduo buscar as melhores soluções para a sua empresa ou para si, individualmente. Então é isso que nós estamos pensando. Uma governança realmente. Nós temos visto um sistema meio caótico, meio randômico de controle. Eu tenho destacado isso em vários encontros com a imprensa. Ministro não controla ministro. Ambos estão no mesmo nível. Eu sempre cito o exemplo de um quartel qualquer, onde o comandante da primeira companhia não dá ordem para o comandante da segunda companhia. Os dois se equivalem. Portanto, é necessário que hierarquicamente alguém seja responsável por isso. Então, nas conversas que temos tido, eu e o presidente Bolsonaro, ele tem me dado a liberdade de manobra, a liberdade para montar uma nova estrutura capaz de efetivamente fazer a coordenação e controle daquilo que serão as principais atividades do governo. Ou seja, os grandes projetos e as políticas públicas. A partir daí, com um planejamento muito bem executado, isso tem que ficar claro, toda vez que não há planejamento, surgem aquelas janelas de oportunidade para que toda sorte de desvios sejam executados. Então, portanto, planejamento. E a partir daí, uma gestão eficaz. Do planejamento resultam projetos e desses projetos nós vamos executá-los e por meio de uma ação de comando e de uma fiscalização eficiente, nós vamos fazer com que eles aconteçam. Ou seja, os diferentes ministérios, as diferentes agências, diferentes empresas envolvidas em cada um dos projetos do governo terão prazos a cumprir, terão que se reportar, terão relatórios a apresentar e nós vamos contar para isso com o apoio do controle interno, do controle externo, de todo o aparato governamental. Ao mesmo tempo, e aí estão os nossos deputados federais, nós queremos uma ligação estreita com o Poder Legislativo. O Poder Legislativo é o grande fiscalizador do Executivo. A ele será devolvida a sua grande atribuição de efetivamente montar o orçamento. Uma das grandes ideias que nós temos é realmente desvincular tudo no orçamento da União e entregar esse pacote na mão dos nossos representantes no Congresso para que eles cumpram a tarefa para a qual foram eleitos. Ou seja, definir que tanto vai para a saúde, tanto vai para a educação, tanto vai para a defesa. E não receberem um orçamento totalmente engessado e com pouca margem de manobra para efetivamente discutirem isso, e a partir daí trazerem os anseios das suas áreas. É também a nossa grande ideia, e
que vem sendo muito bem colocada pelo ministro Paulo Guedes, o novo Pacto Federativo, onde estados e municípios receberão desde o começo os recursos que necessitam para tocar a sua vida. O partido ao qual pertence Marcelo tem isso muito claro. É o menos Brasília e mais Brasil. Brasília não pode resolver tudo. O Brasil é muito complexo. São 5 países em um. Tem gente que acha que conhece o Brasil porque fez uma viagem de uma semana na Amazônia, passou uma semana de férias na Bahia, fez uma excursão no Pantanal. Não, tem que ter morado lá nesse lugar. Tem que ter, usando o dito do velho Camões, tem que ter visto, tratado e pelejado. E isso a gente fez. Isso a gente sabe fazer. E é o que nós vamos buscar. Então, esse conjunto de medidas, essa governança, essa coordenação, esse controle serão uma nova forma, uma nova maneira de agir, e realmente buscarmos, então, termos essa eficiência. Ainda existe pela frente algumas decisões que o nosso presidente tem que tomar na área da política externa, uma aproximação maior que está sendo feita com os Estados Unidos da América, mas sem deixar de lado tudo aquilo que nós já temos em termos de relação. Então, muitas vezes se fala a questão da China. Não, a China é nosso parceiro comercial e nós queremos que seja mais do que isso até. Seja parceiro estratégico realmente. Não única e exclusivamente uma troca de mercadorias. Nós mandamos soja, eles mandam outro tipo de bens para cá ou investem algum dos seus recursos. E quando a gente fala em investir recursos, nós temos muito claro que o Estado não tem mais dinheiro. O Estado não tem condições de fazer os grandes investimentos. Ele tem o quê? Que planejar e montar o projeto. E atrair por meio de contratos muito bem executados, muito bem planejados, e de uma garantia jurídica, desembargador Thompson Flores, para que os nossos grandes parceiros privados, sejam eles nacionais ou estrangeiros, façam aquilo que tem que ser feito no nosso país. Hoje nós estamos herdando uma carteira com em torno de 25 projetos capazes de destravar o custo do Brasil, fora que estou tocando na questão tributária, que é outra que nos aflige tremendamente, mas que melhorem a nossa infraestrutura logística, que infelizmente ficou parada no tempo. Então, como as senhoras e senhores podem observar, são tarefas gigantes. Zucco citou aqui, não podemos errar, Primeira reunião que Bolsonaro e eu nos sentamos na noite ali do dia 28 de outubro, olhamos um para o outro e dissemos: meu amigo, agora é com a gente, e nós não podemos errar. Então esse é o nosso pacto, é o nosso compromisso. E eu quero que tenham certeza de que nós vamos enxugar o Estado. Existem estruturas enormes, eu estava me referindo há pouco, me deparei na vice-presidência com em torno de 120 cargos disponíveis. Vamos ficar com 50, de bom tamanho. Dá para... Sem problema. A determinação do presidente é que essa racionalização atinja todos os outros setores e a gente vai, de forma organizada e planejada, como nós aprendemos ao longo da nossa vida, racionalizando essas estruturas e nos tornando mais eficientes. Buscar aquilo que eu citei durante a campanha, de digitalizar e virtualizar o governo e facilitar a vida do cidadão e da cidadã para que o diálogo com o governo seja muito mais fácil. E buscando a transparência, a publicidade dos nossos atos. Não vamos receber ninguém na garagem à meia-noite. Podem ter certeza disso aí. E, finalmente, eu gostaria de agradecer o convite que me foi feito, poder retornar aqui à minha cidade natal, a Porto Alegre, mais uma vez. Podem ter certeza que muitas vezes virei ao nosso Rio Grande do Sul e terei olhos bem postos para
que nós possamos atender tudo aquilo que o povo gaúcho necessita. Óbvio, sem descuidar jamais do restante do Brasil, né? E tenham certeza de que os nossos deputados federais, aí, Osmar Terra e Marcel Van Hatten, nós contamos com a capacidade deles, com a inteligência deles, estou comprometendo os dois aqui, para que dentro do Congresso, né, todas aquelas medidas que serão necessárias, né, parte previdenciária, da parte tributária, né, que serão medidas que terão que ser tomadas aí praticamente de imediato, sejam tratadas com carinho e discutidas de forma republicana, no diálogo, né, estabelecendo sempre as pontes, sem fechar portas, da forma como nós procuramos proceder ao longo da nossa vida. Muito obrigado a todos. Eu quero agradecer o general, vice-presidente, e convidá-lo a voltar ao palco, por favor. Nós somos convidados. Quero lhe convidar a voltar ao palco, por favor, porque nós temos algumas perguntas, ainda não acabou. E eu gostaria também de agradecer a presença do senhor Paulo Naon, presidente do Instituto Vitória Naon, que será um instituto beneficiado com parte da venda dos ingressos deste evento. É um instituto de um trabalho muito nobre, dedicado à prevenção do suicídio. Paulo, parabéns pelo trabalho e muito obrigada pela oportunidade de estar junto de alguma forma no projeto. Obrigada. E como eu havia falado na abertura, agora nós vamos ter um pequeno bate-papo com o nosso vice-presidente, Hamilton Mourão. Quem tiver disponibilidade e quiser fazer algumas perguntas, por favor, encaminhá-las por escrito. Obrigada. Neste momento pós-eleições, esta união da sociedade, do setor público e do setor privado, vem muito no sentido do que a gente realiza nos nossos projetos há mais de 14 anos, que é justamente poder construir um país com a ajuda de todos. Eu gostaria de lhe perguntar como o senhor vê um trabalho nesse sentido, que ações o governo fará para unir e para chamar os setores, os empresários, a sociedade civil organizada, as academias, para participar deste projeto para unificar o país. Bem, nós tivemos uma campanha eleitoral, né, que foi extremamente acirrada e está na hora, né, das pessoas entenderem que a campanha é só isso. É simplesmente um momento de que os candidatos apresentem suas ideias e o conjunto dos eleitores eleja aquele que representa realmente o desejo da maioria. Eu tenho me reportado algumas vezes sobre uma frase do falecido senador americano John McCain, um herói da guerra do Vietnã, e ao perder a eleição do Barack Obama, ele declarou: ontem o senhor era meu adversário, hoje é meu presidente. Então é esse espírito que nós temos que buscar colocar dentro do nosso país, para aproximar aqueles que têm um pensamento distinto, né, e entender que os objetivos do país estão acima das paixões políticas. Tanto o Bolsonaro como eu viemos do Exército Brasileiro, o Exército de Caxias. E a gente tem que lembrar quem foi a figura do Caxias: o pacificador, o homem que no século XIX impediu que o Brasil se dissolvesse, tal qual os nossos vizinhos da América Espanhola. Quantas revoltas ocorreram naquele período, seja durante o período regencial, seja depois do início, né,
do governo do imperador Dom Pedro II, inclusive aqui no nosso estado, né, a Revolução Farroupilha, que por 10 anos nos ensanguentou, mas a cada uma dessas revoltas que o Caxias debelava, ele também pacificava, porque ele concedia anistia. E anistia significa perdão, significa esquecimento. Então é isso que nós vamos procurar, né? Vamos passar por cima dessas paixões políticas, vamos dialogar com todos os segmentos da sociedade, independente da simpatia que possam ter ou não por nós, e transmitir a eles, né, que o Brasil realmente está acima de tudo. Então, não há nenhuma forma de fugir da coisa mais importante na política com P maiúsculo, que é o diálogo. É aquele velho ditado, é conversando que a gente se entende. Muito bem. O senhor Luiz Ancanella, da Safe Web, diz, na verdade, que um dos grandes desafios para o Brasil é a tecnologia. Como está sendo imaginada a educação nesse sentido? Muito bem, nós estamos dando... Bolsonaro ele tem uma importância muito grande aí para a questão da parte de ciência e tecnologia, convidou aí o coronel da Força Aérea, eu me recuso a referir a ele como astronauta, né? Porque astronauta não é um adjetivo, pura e simplesmente. Ele é um coronel da Força Aérea Brasileira, da reserva, um pesquisador, um estudioso, para ser o ministro da Ciência e Tecnologia. E agora ele nomeou, né, o filósofo colombiano aí para o Ministério da Educação. Então nós temos que efetivamente fazer o casamento da indústria, né, com a universidade, com a academia. A pesquisa e desenvolvimento e a indústria têm andado muito descasadas no Brasil. Temos o problema do próprio registro da propriedade intelectual, que demora muito tempo e acaba desestimulando, né, os investimentos em P&D. Então, são essas ações nesses campos, né, e aproximando realmente a universidade, né, das diversas indústrias, porque nós temos gente competente, capaz de desenvolver e entrarmos realmente no mundo da indústria 4.0. Se nós perdermos o timing agora, né, eu até me refiro na nossa indústria automobilística, por exemplo, nós não vamos fabricar mais nada aqui no Brasil, a não ser pneu, pedaço de roda, volante, não vamos ter mais um único componente de motor fabricado no Brasil. Então vai ser um momento muito importante para que isso aconteça. Bom, nós temos várias perguntas, eu vou unificar em uma, em relação à segurança, que é um dos maiores desafios e também um dos maiores temores, né, da população brasileira. Então, várias perguntas no sentido de como solucionar, de como ajudar os estados e os municípios a combater a insegurança. E aproveito também, porque logo após vem várias perguntas em relação aos desafios de relações internacionais, especialmente com China, e como ajudar os nossos venezuelanos. Bom, em relação à segurança, a visão do presidente é clara, são 4 vertentes que nós temos que agir. A primeira vertente é a questão do sistema prisional, né? E muito conectada a isso com a nossa legislação penal. A nossa legislação é extremamente leniente, né? Essa questão do marginal cumprir 1/6 da pena e logo depois já iniciar um regime progressivo é um verdadeiro estímulo ao banditismo. Então nós temos que endurecer a nossa legislação. Isso, obviamente, terá que passar por dentro do nosso Congresso, não vai fugir disso aí, é outra das coisas que será estudada lá dentro. Aí incluído a própria questão da maioridade penal, que vem sendo já objeto de discussão nos mais diversos fóruns. Os presídios, eles têm que realmente ser presídios, não pode ser paraíso para aqueles bandidos de alta periculosidade que hoje lá de dentro praticamente comandam o crime lá de fora. E a separação da população carcerária entre aqueles de maior periculosidade e de menor periculosidade. No aparato, né, policial, temos que investir em tecnologia, né, tanto para a atividade de inteligência policial, como para a integração, né, das diferentes polícias, dos diferentes bancos de dados. Então, tecnologia e, óbvio, armamento mais eficiente e equipamento de proteção para os nossos policiais.
E jamais poderemos deixar de buscar o investimento na área social, porque onde é que viceja a grande parte da marginalidade? Aqueles grupos excluídos da sociedade, onde o Estado não chega. Então o Estado tem que chegar, o Estado tem que dar água, o Estado tem que dar luz, o Estado tem que dar título de propriedade, porque ao dar título de propriedade nós trazemos essa pessoa para o sistema capitalista, né? E com isso a gente separa essas facções criminosas daquela população que praticamente vive refém. Né? Então essa é a questão da segurança. Nas relações internacionais, o Brasil sempre se pautou pelo pragmatismo. E aí também a gente tem que lembrar que a diplomacia é método, ela não é o fim, ela é o método para nós atingirmos os objetivos. Quais são os nossos grandes objetivos na arena internacional? Olha, o Brasil quer ser tratado como um global partner, né? Um parceiro global realmente, não só um local de onde nós vendemos commodities, né? E os outros nos entregam produtos industrializados. Então, nós temos que mudar para parceria estratégica, seja no campo militar, seja no campo científico e tecnológico, de modo que nós possamos realmente ter uma aproximação com os Estados Unidos, com a China, com a União Europeia. Também temos que lembrar que a geopolítica tem um dos princípios básicos que se chama o domínio das costas opostas. A nossa costa oposta é a África Ocidental, onde existem alguns países que falam a língua portuguesa. Então temos que continuar esse relacionamento com os países da costa ocidental africana. Temos aí a Nigéria, que quer nos vender gás a um preço infinitamente mais barato que nós compramos lá do nosso amigo Evo Morales, e com isso temos mais uma impulsão em relação à nossa matriz energética. Portanto, relações internacionais movidas pelo objetivo de sermos efetivamente um parceiro global e pelo pragmatismo. Não seremos ideológicos também. Tá? Vimos agora essa questão dos médicos cubanos, devidamente estudado pela Folha de São Paulo. Meu aplauso para a Folha de São Paulo, que teve a coragem de realmente publicar o que ocorreu, que nós sabíamos. Nós não tínhamos dúvida com o que tinha ocorrido. Então, Cuba vem de pessoas, né, como se fosse bem. Né? E sabiam que no momento em que o Bolsonaro fosse eleito, esse pacote seria, né, posto a público. E imediatamente começaram a retirar esse pessoal. Todo mundo sabe que 200, em torno disso, saíram logo de cara. Nós sabíamos que a cada grupo desses médicos havia 1 ou 2 controladores. Então não temos dúvida que esses que foram embora são os controladores. E outro dia, para a imprensa lá em Brasília, eu me referi que eu julgo que metade desse pessoal vai ficar no Brasil. Vamos ver se eu acerto ou se eu erro essa minha previsão. Porque é uma logística difícil, né? Quando eles foram desdobrados aqui no nosso país, foram feitos, esse desdobramento foi feito com auxílio da Força Aérea e do Exército. Tá bem? Se o senhor imaginava, né, chegar ao governo nessa posição, falar um pouco das suas preferências pessoais, se o senhor tem filhos, o que o senhor gosta de fazer nas suas horas livres, né, o que o senhor não estudou, que gostaria de estudar, né, e algumas marcas, se possível, que o senhor gostaria de deixar na sua passagem pelo governo federal. Cara, isso é uma pergunta complexa, né? Mas tem mais 5 minutos que pode ser só isso, né? Tá certo. Eu me referi aqui no começo das minhas palavras, né, olhando ao longe o Morro de Sapucaia, o Tenente. Mas é óbvio que a gente nunca esperou, né, que ao final da nossa vida militar tivesse mais essa tarefa. Né? Mas é com muita satisfação, muito orgulho, muito entusiasmo, né, que eu estou agora nessa função de vice-presidente, né, e perfeitamente entendedor, né, da complexidade e da responsabilidade que me foi colocada, tanto a mim, obviamente, como o presidente Bolsonaro. A vida é uma vida simples, né? A vida de soldado. Foram 46 anos dentro do Exército. Sou filho de um oficial, de uma professora, não é? Aquele casal tradicional dos anos 50. Não é? Meu pai do Amazonas, por isso tem a minha tribo.
A minha mãe é de Bagé, então são os extremos do Brasil. Eu herdei então essas características genéticas. Aliás, né, quem não sabe, existem 3 capitais no mundo, né? Bagé, Paris e Londres, né? Não necessariamente nessa ordem. Então, vivi esse Brasil inteiro, né, seja ainda como filho de militar. Fora do país, tive a oportunidade de morar 2 anos nos Estados Unidos, na minha adolescência, porque meu pai estava em missão lá. Passei 1 ano na missão de paz na África, em Angola, 2 anos na Venezuela, né? Então, me deu uma bagagem cultural grande. Tem muita coisa ainda para ler. O desembargador Thompson Soares atualmente é o meu maior fornecedor de livros, né? Ainda não consegui ler tudo aquilo que eu gostaria de ler. Gostaria de ter feito um curso de relações internacionais, né? Talvez direito também, né? Porque eu sou um entusiasta, né, do estudo das leis, né? Tenho 2 filhos, um casal de filhos, né? 5 netos. O mais velho tem 15 anos, os 2 menores, que são gêmeos, têm 4. Fui casado 40 anos com uma pessoa maravilhosa, que infelizmente faleceu. Casei de novo, né? O homem não consegue ficar sozinho, tem esse problema, né? Então, eu gosto de jogar meu voleibol, montar meu cavalo, tomar um chopp aí com os amigos, um uísque, né? O André não faz mal a ninguém, de preferência sentado na Padre Chagas e olhando as moças passarem. É demais essa. Bom, eu quero mais uma vez lhe agradecer muito. Eu tenho certeza que nós todos daqui sairemos contaminados com o seu otimismo, com a sua determinação em construir um país melhor. Esse é um governo que começa cheio de expectativas, mas cheio de expectativa positiva, né? O que é o melhor dos mundos. Eu tenho certeza que, em nome dos nossos patrocinadores, em nome de todos que nos acompanham nesse projeto, eu posso dizer que o senhor tem aqui um palco e um fórum sempre para mobilizar as pessoas, para contar com as pessoas e, principalmente, para pedir o apoio das pessoas, porque, às vezes, a sociedade precisa, né, ser estimulada e precisa desse cutuco para se mobilizar e poder cada um fazer a sua parte na construção de um país melhor. Muito obrigada mais uma vez, desejo todo o sucesso, porque o seu sucesso, eu tenho certeza, será o sucesso de todos nós. Obrigada, um excelente final de semana. Tá bom, muito obrigado a todos aí. Marcel Van Hatten, por favor. Bom dia a todos. Que desafio enorme falar logo depois do vice-presidente da República eleito, mas ao mesmo tempo gostaria de fazer um relato pessoal para vocês. Nós 2 estávamos ontem, o general Mourão e eu, para tomar o voo da TAN às 5 da tarde. Estava lá esperando junto com todos os demais passageiros, sem nenhuma estrutura em volta, nada, como cidadão comum que é, como todos nós somos. Podemos estar investidos de alguma autoridade durante um momento, mas sobretudo quando estamos na política, somos servidores públicos, servimos aos outros. E ali nós tivemos a notícia de que tínhamos perdido o voo, porque havia sido cancelado. Na verdade, não havíamos perdido o voo, tinha sido cancelado o voo. E esperamos pacientemente, ele, eu e outros todos os passageiros, para ver se havia lugar aí no voo da noite para estar aqui hoje de manhã, ou se no dia seguinte teríamos que embarcar. No fim, uma grande parte acabou indo nessa manhã, mas nós 2 conseguimos ainda ontem à noite, fruto da persistência dele, mas sem nenhum tipo de pedido de privilégio especial. Não, ficou ali na bituca, e quando conseguiu, Paulo Sérgio, entramos no voo da TAM um e no da Gol outro. Então, fazer esse relato, porque é um vice-presidente eleito, é uma responsabilidade enorme falar depois dele, mas também é um cidadão como qualquer um de nós, e é assim que tem que ser na política. Este é um novo momento político que
que nós estamos vivendo no Brasil, novo momento político e novo momento empresarial, que dá um nome a este painel, que eu tenho também a grata satisfação, a honra mesmo de compartilhar com o desembargador Thompson Flores, que logo em seguida também fala. É um novo momento político, de um lado, porque a espiral de omissão em que as instituições brasileiras se encontravam, a classe política como um todo, as corporações, todas muito mais preocupadas com os seus próprios privilégios, seus próprios benefícios e não com o bem comum. Esta omissão em relação aos temas mais candentes que dizem respeito à sociedade brasileira, à insegurança pública, à ideologização crescente, o grande problema na nossa saúde, na nossa educação, acabou resultando naquilo que nós vimos acontecer nas urnas neste ano. Foi um recado muito claro da população brasileira em um país democrático. E democracia precisa ser adjetivada para que ela possa ser bem compreendida por todos como algo realmente funcional. E fala aqui especificamente dos adjetivos que muitos daqueles que dizem defender a democracia não usam. Teve um período recente, aliás, da nossa história em que era difícil dizermos que éramos liberais. Se dizia muito isso, né, Guilherme? Inclusive o Instituto Liberal depois se tornou aqui em Porto Alegre Instituto Liberdade, e já estou em campanha para que volte a se chamar Instituto Liberal. É uma época em que era difícil dizer isso por causa dos detratores, tanto daqueles que se diziam liberais, aliás, como daqueles que se diziam conservadores. Mas esse período passou e hoje, com tranquilidade, podemos dizer, aqueles que defendem a livre iniciativa, defendem o indivíduo, defendem a liberdade de mercado, que somos liberais, defendemos as liberdades e que se conservem as boas instituições. Esse período, portanto, passou e começa um novo período na política brasileira, mas um novo período em que alguns dizem defender democracia e tentam demonizar este uso da palavra por parte dos verdadeiros democratas, que somos todos os que acreditamos. Deputado Osmar Terra, ministro, será meu colega na Câmara, com muita honra, também serei seu colega na honra da Câmara dos Deputados. Nós vivemos uma democracia com adjetivo que é uma democracia representativa, ou seja, que tem parlamentos e que precisam ser fortes, um Congresso que volte a ter protagonismo, como foi bem dito pelo vice-presidente eleito, General Mourão. Nós precisamos de um Congresso que volte a ter protagonismo e não esteja sujeito ao que nós vimos deputados se sujeitarem ao longo dos últimos anos, as trocas de favores, as trocas de cargos, sem falar na corrupção. Uma democracia liberal, em que as liberdades e as garantias fundamentais dos cidadãos sejam não apenas valorizadas, mas sejam profundamente respeitadas. E uma democracia constitucional. Uma Constituição justamente onde estejam inscritos esses princípios, esses valores da democracia liberal, e onde esteja também muito bem inscrita a democracia representativa como forma de organização dos cidadãos quando chegam ao poder. É fundamental nós, neste momento da história nacional, com tanto otimismo e com tanta esperança para começar um novo ciclo no nosso país, que nós tenhamos a tranquilidade de dizer: nós somos liberais, nós somos democratas. Se tentarem usurpar esta palavra para si aqueles que governaram o país de forma totalitária e mesmo ditatorial, vão se dar mal, porque nós sabemos o que é uma verdadeira democracia com adjetivos: democracia liberal, democracia constitucional, democracia representativa. E é um novo momento também, cara, em que nós estamos vendo o poder da iniciativa privada e como a iniciativa privada foi tolhida ao longo dos últimos anos na sua liberdade.
excesso de burocracia, excesso de impostos, excessos de benefícios setorizados, e mesmo aqueles que os recebem já não aguentam mais ter de passar pelo que passa para conquistá-los. Os resultados dessas conquistas de benefícios individuais muitas vezes acabam implicando em altos custos de manutenção de parcerias ditas estratégicas com aqueles que estão no poder, para não dizer aqueles que tiveram já o alto custo de ir para a cadeia por causa dos crimes que cometeram. Precisamos mudar, portanto, também a forma de enxergar como se faz livre iniciativa, como se defende o empreendedorismo. Na segunda-feira estive em Salvador, segunda-feira desta semana, e um pequeno empresário fez uma pergunta do público sobre como fazer para enfrentar as grandes empresas que concorrem com ele no mercado e que têm financiamento público. Disse ele: sou uma empresa pequena, não consigo me enquadrar no financiamento público que tal empresa grande recebe, e eu gostaria de saber qual a sua opinião a respeito disso, porque eu estou perdendo clientes, estou perdendo espaço e logo vou ter que demitir, talvez me quebrar. E eu disse: se eu estivesse aqui diante daquela plateia lá em Salvador, ou dessa plateia aqui em Porto Alegre, para defender as mesmas coisas que sempre foram defendidas, ou em geral foram defendidas na política brasileira, eu diria: isso é muito injusto. Você também merece um financiamento público. Todos merecem um financiamento público. Mas não é para isso que eu fui eleito. Não é para isso que o novo Brasil agora está nascendo. É para dizer que ninguém deve ter financiamento público. É para dizer que ninguém deve ter uma regalia ou um privilégio especial, porque só quem mais ganha com isso, ainda que no curto e no médio prazo alguns da iniciativa privada possam ganhar, mas quem mais ganha isso permanentemente são os políticos. São justamente os políticos que oferecem essas vantagens, que são procurados por quem as quer e que mantêm, portanto, refém uma sociedade inteira de um modus operandi que já não funciona mais. Somos liberais, somos democratas, queremos mudar o país, e a mudança começa por nós mesmos. Tenho muita honra de poder integrar a bancada do Partido Novo na Câmara dos Deputados, e aqui vejo vários colegas de caminhada que foram candidatos a deputado estadual nessa última eleição pelo Partido Novo. Estou vendo aqui o Roberto Betur, estou vendo aqui o Roberto, a Fernanda, o Thiago, Douglas Sandri, esqueci alguém? Que concorreram a deputado estadual e demonstraram como se faz uma política sem usar um centavo de dinheiro público, no momento em que foram jorrados milhões de reais nas campanhas eleitorais de muitos outros candidatos. Nós precisamos acabar com o financiamento público não só das campanhas eleitorais, mas dos próprios partidos políticos, porque eles tiram, aliás, o financiamento público tira justamente a capacidade do partido político se relacionar com os seus filiados. Os seus filiados já não nos importam mais, porque o dinheiro público pinga todo mês no caixa do partido político. Se não acabarmos com esses financiamentos, o Partido Novo defende isso, assim como os cortes de privilégios, nós vamos andar muito pouco. É com alegria, portanto, que lá na Câmara dos Deputados, na bancada do Partido Novo, nós teremos uma bancada de 8 deputados extremamente austeros, que buscarão dar exemplo e que farão também de tudo para representar esses princípios e esses valores da democracia representativa, da democracia liberal, da democracia constitucional, do empreendedorismo, da liberdade lá em Brasília. Eu conto com o apoio também de todos aqueles que estão aqui hoje, ao longo desse mandato, tenham votado em mim ou não nas últimas eleições, porque, como bem disse também o general Mourão agora, o nosso objetivo é fazer do nosso país um novo Brasil. Um Brasil diferente, um Brasil do qual nós possamos nos orgulhar, que volte a ser uma nação realmente admirada. Um Brasil
melhor. Muito obrigado. Eu quero chamar agora aqui ao palco